Bom dia meus irmãos, bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos chegando aqui para a nossa transmissão do nosso culto deste domingo. Hoje nós não estamos fazendo nosso culto presencial ainda. Nós tivemos no mês de janeiro e mês de fevereiro algumas semanas que nós não realizamos o culto presencial, porque a gente tinha muitos irmãos, né, com Covid. Teve 2 domingos que toda a nossa equipe estava com Covid, a gente não pôde fazer o culto. E mais 2 domingos a gente não fez, né, porque a gente tinha vários irmãos em recuperação. Hoje nós não estamos fazendo nosso culto presencial, porque nós estamos em transição e mudança de local de culto. Então, neste domingo e no próximo, o nosso culto vai ser dessa forma. Vai ser transmitido e os irmãos vão poder cultuar de casa com a gente, acompanhando a nossa transmissão. Ao vivo no Facebook, no Instagram e depois no YouTube. Muitos acompanharão no Face, outros no Instagram e muitos outros no YouTube. Então, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, ao nosso culto de hoje. O nosso próximo culto presencial vai ser no dia 6 de março e nós vamos, na semana que vem, anunciar o local. Antes, nos dias anteriores ao domingo do dia 6, nós vamos anunciar o local. E hoje o texto que nós vamos ler vai ser o Salmo 56, a leitura inicial e também a leitura da pregação depois. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. E eu quero te louvar, Senhor, por este domingo, por ser o dia do Senhor, o dia da ressurreição do nosso Senhor, o dia que nós cultuamos, o dia que nos reunimos como família e como igreja para cultuar o teu nome. E eu te peço, Senhor, que a tua bênção alcance a todos que estão acompanhando este culto, que a tua bênção alcance a todos e a todas as famílias. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nós rendemos glórias e graças. Amém. Amém. Meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje eu convidei o Natan para cantar 2 cânticos conosco. Então eu quero convidar vocês que estão acompanhando a nossa transmissão, cantem conosco esses 2 cânticos junto com o Natan. Bom dia, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Essa primeira canção que nós vamos cantar, ela está no Salmo 9, a partir do versículo 10 até o versículo 7, até o versículo 10. O Senhor reina para sempre, estabeleceu seu trono para julgar.
o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para o oprimido, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. O Senhor jamais desampara os que lhe buscam. O Senhor jamais desampara os que lhe buscam. O Senhor reina para sempre, estabeleceu seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para o oprimido, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais desampara os que te buscam. O Senhor jamais desampara os que lhe buscam. O Senhor jamais desampara os que lhe buscam. O Senhor é temido entre os povos, grande é o seu nome em toda a terra, em toda a terra. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais desampara os que te buscam. O Senhor jamais desampara os que lhe buscam. O Senhor jamais desampara os que lhe buscam. O Senhor jamais desampara os que lhe buscam. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei,
Graças a Deus, louvamos ao Senhor por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. Meus irmãos, o pessoal que está assistindo ao vivo, né, no Instagram e no Facebook, eu quero pedir que vocês, né, dêem uma curtida, né, curtam. Depois quem assistir no YouTube também curta, mas curta o vídeo, a live no Facebook e no Instagram para que a live tenha um alcance maior, nosso culto seja oferecido a mais pessoas no Instagram e no Facebook, tá bom? Então vocês estão assistindo, dê a sua curtida, dê o seu bom dia, faça algum comentário, tanto no Instagram quanto no Facebook, é o que eu peço, né, para que a live seja oferecida, seja mostrada, né, para mais pessoas, porque vocês sabem que às vezes ela não aparece, né, a notificação para várias pessoas que gostariam de assistir, tá bom? Então, se vocês curtirem, tanto no Instagram quanto no Facebook, o vídeo, né, a live será oferecida para mais pessoas. Nós estamos falando nos últimos domingos sobre o mal, né? Livra-nos do mal e livra-nos do maligno. E hoje eu quero falar sobre o mal do dia a dia. No outro domingo eu falei sobre que existem os males dos dias, os maus dias e o dia mau. Eu quero falar hoje sobre essas situações do mal durante o dia. E o salmo que nós vamos examinar hoje, expor, é o Salmo 56 que nós lemos no início. Mas, no decorrer da exposição, nós vamos relendo verso após verso, tá bom? Então, nós vamos fazer a exposição do Salmo 56, que é o Deus que intervém. E um domingo desses, há 2 domingos atrás, eu e a Adri, né, a gente passou o domingo praticamente vendo pregações, né, os cultos ao vivo, durante o dia, vendo o que estava sendo pregado, né, os cultos em várias igrejas no Brasil. E dos cultos que nós assistimos é um famoso pregador bem conhecido, de uma igreja bem conhecida da cidade de São Paulo, pregador bem conhecido há muitos anos. E a pregação dele dizia que Deus não intervém, né, que Deus não se manifesta na nossa vida, que Deus não tem o compromisso de nos livrar de nada, que Deus simplesmente torce por nós, que Deus é bom, mas Ele não intervém, que Deus fica, quando a gente está passando por dificuldades, por necessidades, Deus fica apenas torcendo por nós. Aí ele usou várias situações, e com certeza ele usaria a tragédia de Petrópolis na semana passada, dessa semana, na verdade, da semana passada, onde mais de 130 pessoas morreram devido à situação de calamidade de uma grande tempestade que caiu na cidade, e mais de 130 pessoas morreram. Então, esses pregadores usam essas situações para dizer que Deus não intervém. Porque se Deus intervisse, ele livraria as pessoas desse tipo de situação. Porém, meus irmãos, esse raciocínio é extremamente falacioso, porque todos nós, na verdade, todo ser humano, ele está no mundo de tragédia, no mundo onde o mal existe, e todos morrem. Desde o início do mundo, todos morrem. E todos nós vamos morrer também um dia. Alguns morrerão de velhice ou na velhice, alguns morrem por doenças, muitos irmãos nossos morreram em consequência do Covid nos últimos 2 anos, muitos mesmo, amigos, familiares, morreram devido ao Covid, outros têm um infarto, outros têm um mal súbito, outros morrem de acidente. Eu lembro que eu fiquei muito chocado quando em 2011 um dos pregadores que eu mais admiro até hoje, David Wilkerson, ele morreu num acidente de carro. Em 2011, ele tinha uma grande igreja em Nova York, no centro de Nova York, a igreja Times Square, e um grande pregador, David Wilkerson. Tem até filme de Hollywood sobre ele, nos tempos do Desafio Jovem, A Cruz e o Punhal.
Mas a verdade, meus irmãos, é que nós cremos na palavra. E a palavra nos fala de um Deus que intervém. A palavra toda, a Bíblia toda, de Gênesis até o Apocalipse, fala de um Deus que intervém. E nós não somos... a nossa teologia, a nossa fé não é baseada em pressupostos da nossa impressão do mundo. Porque se vocês forem em Petrópolis hoje, boa parte dos atingidos, né, estão nas igrejas hoje, estão orando, estão crendo no Senhor, estão usando a força do Senhor para a recuperação da vida, porque eles sabem que houve livramento a vida toda, na vida de muitas pessoas, e alguns morreram, como tantos, né, morrem. A gente não pode fazer da morte um motivo para não crer em Deus, porque a Bíblia fala da morte. Deus é Deus da vida e Deus da morte. Deus é Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Então, geralmente, quem vira ateu por causa de tragédias é aquele que só observa a tragédia, aquele que está envolvido, está orando, está socorrendo e está orando. Então, quem vira ateu é o espectador de longe. Eu já vi muitos pregadores dessa Deus não intervém, falando, eu não creio em Deus mais porque não creio que Deus intervém porque existem crianças deficientes. Mas ele é um observador de longe, alguém que não está nem aí, na verdade, para a dor humana. Ele é apenas um observador, porque aquela pessoa que está lá ajudando, se envolvendo, trocando a fralda lá no hospital, ajudando os idosos, né? Aquela pessoa que está com a mão na massa, esse dificilmente vira ateu, porque ele vê graça nas pessoas. E geralmente o pai da criança deficiente, a mãe, ele está crendo em Deus, ele está crendo no Senhor. E agradece a Deus pela vida daquela criança. Agora, quem está observando de longe, a pessoa está sofrendo, eu não creio mais. Isso é o ateísmo militante, que apenas é espectador da vida. Eu lembro de um grande pregador do passado, dos anos 40, 50. Ele era um televangelista muito conhecido. E ele um dia viajava pelo mundo pregando. Um dia ele vê uma foto de uma criança na África com fome e diz: quando eu vi aquela foto eu me tornei ateu. Mas ele nunca tinha ido na África, ele nunca sentou do lado de um faminto. Então ele se torna um ateu ativista, mas porque é um espectador da tragédia, mas não se envolve. E o texto que nós lemos vai nos falar de um Deus que intervém. E vai falar que a nossa vida está debaixo da mão poderosa do Senhor e que nós vivemos sob sua proteção e cuidado. De acordo com a sua palavra, o Senhor é Deus que intervém e não apenas Deus de intenções. Uma época, e esse pregador que eu e Adriano vimos na outra semana, ele fez propaganda desse livro, e eu li esse livro do José Maria Mardones, chamado Matar Nossos Deuses. E um dos deuses que esse autor nos convida a matar é o Deus que intervém. Ele diz: temos que matar essa ideia de Deus que intervém. E ele apresenta apenas um Deus de intenções, né? Um Deus intencionista e não intervencionista. E ele diz: Deus tem a intenção de nos ajudar, mas ele não pode nos ajudar porque ele nos ama e por causa do nosso livre-arbítrio. Então é uma ideia assim meio maluca que esse pessoal tem, e totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Então, de acordo com a palavra de Deus, e é na palavra que nós cremos, e nós só cremos em Deus de acordo com a palavra, caso contrário, nós não cremos no Deus da palavra. De acordo com a palavra, Deus é Yahvé Jireh, o Deus da providência. De acordo com a palavra, Deus é Yahvé Goel, o Deus que nos defende. De acordo com a palavra, Deus é El Shaddai, o Deus que usa todo o seu poder em favor do seu povo. E Deus é Yahvé Raá, o Adonai Raá, ou Adonai Roi, o Senhor que é pastor, como diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, nesse texto que nós lemos, no Salmo 56, o salmista apresenta uma declaração de fé no Deus das Escrituras. E aqui, no contexto histórico, ele está enfrentando a ameaça dos filisteus. Os inimigos são fortes, os filisteus são fortes, e ele tem uma razão para temer quando olha para os adversários.
Tanto que ele diz no verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. No verso 2, os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. E no Novo Testamento, meus irmãos, nós temos a clara ideia da intervenção de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar o seu povo, e ele diz, eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo, até o fim das eras. Então, meus irmãos, a vida do injustiçado, a vida do perseguido, a vida das pessoas parece cheia de tristeza e sem sentido. Porém, meus irmãos, o Senhor está com seus filhos, dando sentido até ao sofrimento. E ele está presente na oposição ao sofrimento e à perseguição. Meus irmãos, quem já não estudou, já não leu, já não ouviu, já não cantou, já ouviu pregação sobre os mártires da igreja primitiva, Deus estava com eles. E a vida deles foi a semente do evangelho, para que o evangelho chegasse até nós. Até hoje, meus irmãos, igrejas são incendiadas na África e no Oriente, igrejas são incendiadas, cristãos são mortos, né? Como o Papa Francisco, ele disse em 2012, né, quando aqueles cristãos, não, 2016, quando aqueles cristãos cóptas, né, no Egito, dezenas deles foram decapitados. Ele disse uma verdade, ele disse, essas pessoas foram mortas apenas por um motivo, por serem cristãos. Mas Deus estava com eles. E eles morreram glorificando a Deus. Mas aqueles que morreram decapitados, por muito tempo eles foram abençoados por Deus na vida, e Deus preservou a vida por muito tempo, até que a vida deles foi oferecida como testemunho. Porque o cristão, ele não é chamado para ter vida boa, ele não é chamado para ficar rico, ele não é chamado para ser bem-sucedido. Irmãos, o cristão é chamado para ser mártires, para ser testemunha. A palavra testemunha no grego é mártir. Então o cristão é chamado para ser mártir. E quando nós não somos mártires, quando nós não oferecemos a nossa vida, é porque de alguma forma a gente não presta para isso, né? A gente vai ser levado pelo Senhor numa morte ocasional ou natural, claro, tudo debaixo da providência de Deus, mas muitos cristãos no decorrer da história e hoje ainda eles são oferecidos como mártires, como testemunha, e eles serão glorificados e Deus vai ser glorificado pelo testemunho deles. Esse é o cristianismo, esta é a vida cristã. Então, meus irmãos, o Senhor, ele está presente. E por isso, depois de avaliar os inimigos, o salmista faz uma afirmação de fé no Senhor e de sua intervenção. Veja os versos 13 e 4. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Então na hora do temor, na hora em que vem o temor, ele diz, na hora que o temor vier, na hora que o medo vier, eu hei de confiar em ti. Então, quando o Senhor se levanta, os inimigos ou são vencidos, ou são derrubados, ou batem retirada. Porque ninguém é páreo para o Senhor, ninguém é forte diante do Senhor, a menos que o Senhor deseje que a vida deste filho seja um testemunho. Então, essa é a declaração de fé deste salmo. Ninguém é forte diante do Senhor. Ninguém que serve ao Senhor, por outro lado, está sozinho ou desamparado. Ninguém que serve ao Senhor é fraco ou indefeso. E após analisar tanto o inimigo como o Senhor e colocar a sua situação de perseguição na perspectiva da intervenção divina, ele chega às conclusões sobre as suas circunstâncias dentro dessa perspectiva de intervenção divina. E ele chega, então, a algumas conclusões que eu quero passar para vocês. Em primeiro lugar, ele chega à conclusão que o Senhor o acompanha passo a passo. O Senhor o acompanha passo a passo. Veja o verso 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro?
aqui chega a ser incrível a percepção dele. O Senhor contou os meus passos, o Senhor recolheu as minhas lágrimas e mais, escreveu, detalhou as minhas lágrimas no seu livro. Então, em todo o trajeto, em todo o caminho, o salmista afirma que o Senhor contou os seus passos. Quando? No dia da perseguição, no dia mau. Mas ele estava sendo perseguido, mas o Senhor estava com ele. Então, essa é a declaração de intervenção do Senhor. E aí não adianta vir um pregador ou um teórico, espectador da vida dos outros, das situações, descrer, o Senhor não intervém. Mas a Bíblia afirma o tempo todo o Senhor que intervém. Então ou a pessoa crê no Deus da palavra ou crê em outro Deus, né? É outro Deus, é outro Senhor, é um que não está na palavra, porque em nenhum momento nas Escrituras, quando eu li alguns livros sobre o assunto, como esse Matar Nosso Deus, eu procuro na palavra algum texto que diga: Deus não está conosco, o Senhor não intervém, o Senhor não ouve as nossas orações, o Senhor não nos abençoa, o Senhor não nos socorre. Em nenhum momento a gente vê isso. E alguns salmos, como o Salmo 13, até quando o Senhor, ou Abacuque, até quando o Senhor clamarei, o Senhor não me ouvirá. No final, ele vai fazer a declaração, né, ainda que a figueira não floresça, a famosa declaração, contudo, todavia, eu confio no Senhor. Então o Senhor, ele chega à conclusão, o Senhor acompanha passo a passo, e esta é uma verdade. O Senhor acompanha a nossa vida passo a passo. Em segundo lugar, ele chega à conclusão que o Senhor o acompanhava mesmo antes de ele confiar totalmente no Senhor. Veja o verso 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Ou seja, nem sempre ele confiou. Aliás, a nossa fé, ela não nos isenta, né, de vez em quando a gente ter dúvidas, a gente ter medo. Ele teve momentos em que ele ficou cheio de medo, e aqui ele confessa as suas lágrimas, ele confessa o desespero em alguns momentos. E aqui o salmista diz que o Senhor recolheu as suas lágrimas. Isso significa qualidade, vejam meus irmãos, isso significa a qualidade de conforto que o Senhor dá aos seus filhos. Ele recolhe as nossas lágrimas. Não que o Senhor recolha, né, lágrimas, cabelos, como a gente antigamente ouvia nos testemunhos, que vinha um anjo que a mulher não podia cortar o cabelo, porque mesmo o cabelo que caía no banho, né, o anjo vinha lá e recolhia e deixava numa espécie de baú no céu, né? Não é que o Senhor recolhe essas lágrimas e deixa literalmente, isso mostra metaforicamente a qualidade de cuidado do Senhor, a ponto de o salmista dizer, ele me cuida tanto, que é como se ele recolhesse as minhas lágrimas e colocasse num odre, né, numa garrafa nos céus. Então, meus irmãos, a grande lição é que o Senhor está conosco nos maus dias. O Senhor está conosco durante os males do dia. E o Senhor está conosco principalmente no dia mau. Em terceiro lugar, meus irmãos, ele chega à conclusão que o Senhor o acompanhou nas batalhas. Veja o verso 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Nós não seremos, meus irmãos, derrotados pelo diabo nunca. É isso que eu quero declarar, né, que eu tenho declarado na oração, livra-nos do mal e livra-nos do maligno. Nós teremos os dias maus, aliás, nós teremos os males do dia, nós teremos os maus dias. Quem sabe nós teremos que enfrentar o dia mau, mas nós não seremos derrotados por isso. Irmão, nós só vamos morrer. Veja bem, vocês só vão morrer no dia que o Senhor quiser recolher a tua vida. Antes disso, não. Antes disso, vocês não serão derrotados. E a morte para o cristão jamais é uma derrota. Irmãos, a morte para o cristão jamais é uma derrota. É uma perda? É digno de luto? É digno de choro? Jesus chorou a morte do seu amigo Lázaro. Mas a morte jamais será uma derrota para o cristão. Porque a nossa vida está na mão do Senhor. Como diz a primeira resposta da primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, o meu único conforto, o meu único consolo, o meu único fundamento na vida e na morte é o meu Senhor Jesus Cristo. A Ele devo a minha vida.
A Ele a minha vida pertence. A Ele eu pertenço com todo o meu ser. Então, meus irmãos, o nosso inimigo, ele não é maior que o Senhor. E quando nós estamos enfrentando o mal, nós não somos derrotados pelo mal, ainda que o mal nos fustigue, nos aflija, nos perturbe, nos maltrate, mas o mal não tem o poder de nos derrotar, porque o Senhor está conosco, e essa é a grande lição do Antigo e do Novo Testamento. Ele está conosco nos males do dia, Ele está conosco nos dias, nos maus dias, está conosco no dia mau. E por último, meus irmãos, o Senhor, ele chega a essa conclusão, o Senhor o acompanhou do início ao fim, porque Ele é o Deus da vida e na vida de seus filhos. Ele é o Deus da vida de seus filhos e é Deus na vida de seus filhos. Veja os versos 10 a 13. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus eu ponho a minha confiança, em nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então essa confiança, a confiança é a palavra da vida para quem serve ao Senhor. É na palavra, é a palavra que nos fortalece, é na palavra que nós encontramos o conforto, o consolo para nós e para quem está sofrendo. Porque não há derrotados entre os filhos de Deus. Ele é o Deus da palavra e é um Deus de palavra. E a confiança nele, o texto nos afirma, nos livra do mal, nos livra do medo. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus eu ponho a minha confiança, e nada temerei. Deus, meus irmãos, está presente. Não deixe o ceticismo, a amargura, a dor do outro, ou a tua própria dor, tirar a tua confiança em Deus. Se a gente ver uma pessoa sofrendo, uma família sofrendo, a nossa missão jamais é tirar a confiança da pessoa, mas levar a palavra da fé a essa pessoa, animar essa pessoa, fortalecer essa pessoa em Deus. Porque, meus irmãos, não há outra esperança a não ser no Senhor, e não há outra esperança a não ser a ressurreição. Não há. Nós vamos dizer o que para as pessoas? Tu está sozinha no mundo? É assim, a vida é assim mesmo? Não, nós vamos dizer o seguinte: a vida, as dores fazem parte da vida, mas nós temos um conforto, nós temos um consolo, nós temos um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo que pode ser o conforto da nossa vida. É por isso que nós fazemos culto fúnebres, é por isso que nós vamos, quando uma pessoa parte, levar uma palavra de fé e afirmar: creio na ressurreição dos mortos, creio na vida eterna, creio no mundo por vir. Então, meus irmãos, Deus está presente na vida dos seus filhos, e seus filhos devem desfrutar desta presença que ilumina qualquer escuridão todos os dias. Olha o verso 12 e 13. Os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Óbvio, meus irmãos, que a vida não é uma espera, né? Não é como dizia o Raul Seixas, né? A vida não é um lançar-se no nada esperando a morte chegar. A vida exige batalhas. A vida exige enfrentar os filisteus, como Davi enfrentou. A vida exige enfrentar as dores, como o salmista enfrentou. A vida exige enfrentar os problemas. A vida exige não fugir dos problemas. E às vezes, meus irmãos, a bênção de Deus está em tomar decisões corajosas. Decisões corajosas que pode doer, às vezes, nos amigos, pode doer nos filhos, pode doer no marido, na esposa, às vezes pode doer em algum familiar. Às vezes, meus irmãos, a vida exige decisões. Uma mudança de casa, uma troca de emprego, um tempo desempregado, a renúncia, né, a disciplina rigorosa em um filho, uma filha que desobediente, às vezes está em mandar um filho, uma filha embora de casa porque está cometendo pecados dentro de casa, às vezes é necessário.
às vezes é necessário o marido tomar decisões rigorosas com uma esposa infiel ou pecadora. Às vezes está na esposa tomar decisões rigorosas com um marido infiel, com um marido violento, com um marido prostituto, drogado, bêbado. Às vezes são necessários esse tipo de coisa. Às vezes é necessário enfrentar, né, uma situação em que nós vamos ter que confrontar diversas pessoas, desagradar diversas pessoas, mas, irmãos, então a vida não é um sofrer e deixar sofrer. A gente vê a pessoa pobre, necessitada, a vida é assim mesmo, o pobre existe porque Deus quer. Não, o pobre, ele precisa ser amparado, os fracos precisam ser amparados. Se a gente vira uma pessoa necessitada, passando necessidade, não é, a vida é assim mesmo, é assim que deve ser, não é assim mesmo. Conforme-se, porque nós estamos aguardando a volta de Jesus. Na volta de Jesus tudo vai se resolver. Vamos deixar as pessoas sofrendo porque na volta de Jesus tudo se resolve. Não, nós como cristãos, nós não lançamos as coisas para o futuro. Porque muitas pessoas pensam o seguinte, na volta de Jesus tudo se resolve. Na volta de Jesus a dor acaba, na volta de Jesus a fome acaba, na volta de Jesus o mal acaba. Não. A volta de Jesus ela é antecipada. Nós precisamos, meus irmãos, antecipar. Eu tenho dito isso há vários anos. Nós precisamos antecipar o que vai acontecer na volta de Jesus para agora. Nós temos que viver agora a volta de Jesus. A volta de Jesus é agora. A nova cidade não é futura, é agora. A Nova Jerusalém é agora. A Nova Jerusalém que desceu do céu é a igreja. A noiva de Jesus é a igreja. Onde não há templo é na igreja. Onde o Senhor seca as nossas lágrimas é na igreja. E nós somos a igreja. Nós fazemos parte da igreja. E nós precisamos viver a nossa vida, amparar as pessoas, socorrer os fracos, socorrer os famintos, socorrer os necessitados agora. Nós temos que antecipar a vida de Jesus para agora, não ficar esperando que Jesus venha para resolver os problemas. Antecipe a volta de Jesus na tua vida agora, ajudando os fracos, ajudando os necessitados, ajudando o faminto, socorrendo a pessoa que bate à tua porta. É assim que a gente vence o mal, praticando o bem. Mas não espere as coisas de perna cruzada e braço cruzado. Ontem, antes de ontem, a Adri colocou uma frase ali no nosso mural, livre-se das desculpites, e o que tem que fazer, vai e faça sem apresentar desculpas. Então o cristão não pode ficar observando, né, como um espectador amargurado, o sofrimento do mundo. O cristão precisa se envolver. E a minha pergunta é, de que maneira vocês têm se envolvido nas dores do mundo? Quantas pessoas vocês têm socorrido? De quantas pessoas vocês têm amenizado as dores? E aí fica reclamando que Deus isso, Deus aquilo, fica teorizando, o mal, a dor, o sofrimento, as tragédias. Ajuda então, te envolve. Porque quem não se envolve vira ateu mesmo. Ou então, eu estou sofrendo, não posso ajudar os outros. A lógica cristã é justamente o contrário. Já que eu estou sofrendo, eu vou simpatizar, eu vou me solidarizar, eu vou ter compaixão de quem também está sofrendo. Essa é a atitude do cristão. Irmãos, essa é a atitude do cristão. Deus abençoe vocês. Nas próximas semanas, ou nos próximos meses, estarei falando mais sobre esse tipo de assunto, mas que o Senhor te abençoe. O cristão se envolve. Te envolva. Eu lembro que há muitos anos atrás estava muito na moda essa questão de cura interior e algumas pessoas querendo fazer curso de cura interior, mas para quê? Para curar as suas próprias dores, para curar os seus próprios traumas, as suas próprias memórias. Então existia a cura das memórias, a cura dos traumas interiores, e os cristãos iam fazer cursos
para curar os seus traumas interiores. Aí um dia eu falei com uma pessoa que disse, eu preciso fazer um curso de cura interior, mas ela já tinha feito vários cursos de cura interior. Eu disse, faz o seguinte, vai na padaria, compra vários sacos de pães e vai distribuir esses pães aos pobres. Isso é a cura interior que o cristão precisa. Então, essa cura interior, de cura de traumas próprios, isso é o fim do cristianismo prático. O cristão não pode ficar preocupado com os seus traumas, com as suas dores. O cristão envolve-se com as dores dos outros, com os traumas dos outros, porque ao ajudar os outros nas suas dores, nós vamos nos curar. Porque isso é ser cristão? É dar para receber. Né? Tanto que há a palavra, há mais alegria em dar do que receber. Por quê? Porque aquele que dá, recebe alegria. Aquele que dá, recebe a bênção de Deus. Aquele que reparte é abençoado. Esta é a lógica do cristão. Qualquer outra lógica é anticristã e é contra a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu quero orar com vocês nesse momento. Senhor Deus eterno, nós bendizemos o teu nome, nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, e a maior prova de que Deus intervém é o próprio Deus vindo a nós, tornando-se um de nós na pessoa de Jesus. Veio ao mundo não apenas para nos defender, mas para morrer por nós. Essa foi a grande prova. E a maior vitória foi que depois de morrer, ele ressuscitou para a nossa justificação e hoje ele está vivo. E por isso ele diz, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Intervindo, maravilhosamente intervindo em nossa vida. E é por isso que nós, todos os domingos de culto, nós participamos da ceia do Senhor. Por quê? Porque ele veio a nós, ele interviu, ele se manifestou. E nós cremos num Deus que está vivo. Aliás, um Deus que intervém todos os dias. Eu quero convidar vocês que estão em casa para a gente participar da ceia junto. Eu estou aqui junto com o Calvo, junto com a Ada, junto com o Natan, junto com a Josi. Nós estamos cultuando aqui, né, em grupo. E nós vamos participar da ceia do Senhor com vocês. E eu quero convidar vocês, né, que estão em casa, reunidos em família, para participar da ceia do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres o pão, beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A palavra do Senhor diz que depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso em memória de mim. E quando nós comemos o pão, bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E entre a morte e a vinda do Senhor, nós somos a mão de Deus na terra, a mão do Senhor Jesus na terra, a vida, a representação do Senhor Jesus na terra. E temos que fazer, nesse período, tudo o que ele fez e tudo o que ele faria. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, para que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, pela ceia do Senhor, como um meio de graça que alcança a todas as pessoas que participam do corpo e do sangue do Senhor. E que ao participar do corpo e do sangue do Senhor, recebamos as virtudes do Senhor na nossa vida. Te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Coma o pão em nome de Jesus. Graças a Deus. Bebam do cálice em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te damos graças pela ceia do Senhor, pela mesa do Senhor, pela comunhão. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós louvamos a Deus
por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia. Estamos chegando ao final da nossa transmissão, mas antes eu quero lembrar os irmãos, né? No dia 6 nós teremos nosso próximo culto presencial no local que nós vamos avisar alguns dias antes, né? No dia 4, às 16 horas, não, no dia 5, né? No sábado teremos uma reunião para os homens. Eu quero convidar todos os homens da igreja para participar, não só os membros, mas também os frequentadores, amigos da capela, para participar. No domingo que vem nós teremos a nossa transmissão, o Jean e o William estarão transmitindo o culto. Amanhã, às 20 horas, teremos a nossa aula bíblica. Peço que vocês acompanhem no Facebook, no Instagram, ao vivo, e depois também no YouTube, que é gravado, nosso estudo bíblico, nossa aula bíblica de todas as segundas-feiras, às 20 horas. Irmãos, e também eu quero pedir que os irmãos enviem suas contribuições, né? Você sabe que mês de janeiro e fevereiro sempre são meses assim, para as igrejas, historicamente, né, de menos recursos, menos entradas, e nós estamos saindo do prédio que a gente tinha os cultos. Por isso nós teremos 2 cultos de lives, esse domingo próximo, justamente que nós estamos na transição de prédios, né, de locais de culto. Então nós já estamos entregando o local onde a gente fazia os cultos. Então nós temos algumas despesas. Eu preciso que os irmãos nos ajudem com essas despesas que nós temos nessa transição. Então mande a sua contribuição, entre em contato, né, e mande a sua contribuição. Se puder mandar hoje, mandar amanhã, mande a sua contribuição, nos ajude. A gente precisa muito dessa transição de locais, e eu peço aos irmãos, né, que se empenhem nisso e nos ajude, tá bom? Envie a sua contribuição entre hoje e amanhã, urgente, tá bom? Para que a gente possa ter essa transição aí sem como é que a gente diz, sem apreensões, né, por causa de finanças, tá bom? Então, mande a sua ajuda, mande a sua contribuição, isso vai nos abençoar muito, certo? Irmãos, também eu quero louvar a Deus, eu quero glorificar muito ao Senhor, muito, muito, muito ao Senhor, por algumas situações. Em primeiro lugar, no domingo passado, enquanto a gente cultuava, nasceu o Theo, filho dos nossos queridos Alisson e Jéssica, né? O Alisson e a Jéssica são da nossa equipe de mídia, e semana passada, enquanto a gente cultuava, o Theo nasceu. Quando a gente fazia o último culto, né, no local anterior da capela, o Theo vinha a nós, né? Então que Deus abençoe a Jéssica, que Deus abençoe o Alisson, que Deus abençoe a família, e que o Theo seja bem-vindo entre nós. Então eu agradeço muito ao Senhor pelo Theo. Também, né, agradeço a Deus pela vinda, né, pela chegada do Pedro, filho da Bruna e do Davi. Eles não são membros da nossa igreja, mas são da igreja do nosso amigo Frank Brito, né, a igreja presbiteriana reformada de Campo Bom. E o William e a Lid são os dindos, né, do Pedro. Então nós louvamos a Deus pela vida do Pedro, pela vida do Pedro, pela vida da Bruna e pela vida do Davi. Então eu peço que o William, a Lid, transmitam o nosso abraço e fala que nós agradecemos a Deus aqui no culto. E também quero agradecer a Deus pelas nossas formandas da semana, a Raquel, que teve sua formatura na sexta-feira, a nova enfermeira, né, da capela. Deus abençoe Raquel, a esposa do nosso amigo querido, abençoado Igor, né? Então Deus abençoe Raquel e Igor pela formatura sexta-feira, e também a nossa Abigail, que ontem também teve a sua formatura, nossa nova psicóloga. Deus abençoe a Abigail, a nossa Bibi, né, o Abi. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a todos vocês. Minhas ações de graças por estas situações tão abençoadas e tão maravilhosas. Irmãos, e eu quero encerrar o nosso culto de hoje orando com vocês, né? Agradecendo a Deus pela vida de todos vocês. Empenhem-se com a igreja, meus irmãos, participe. E dia 6 eu quero convidar todos para participar do nosso culto. Vai ser divulgado uma semana antes, alguns dias antes. Durante a semana nós vamos divulgar um local do nosso culto do dia 6. Vai ser o mesmo horário, às 10 da manhã, um local onde a gente possa receber todo mundo. Já faz quase 2 anos, 23 meses que a gente não consegue reunir todo mundo, né? Desde o dia 15 de março, a gente teve o nosso último culto,
com todos, e eu quero reunir todo mundo, então, no dia 6 de março, tá bom? Quase um ano depois, convido a todos novamente para participar de um culto com todos presentes. Olha comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. E eu quero te pedir, Senhor, uma semana abençoada para todos meus irmãos que estão acompanhando essa transmissão. Que a tua bênção seja sobre todos, sobre a casa de cada um, sobre a vida de cada um. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua graça se manifeste. Ó Deus, abençoando. Livra-os do mal, livra-os do maligno, Senhor. E que o teu nome seja glorificado. Abençoa os nossos irmãos, os grandes, pequenos, mais velhos, mais novos, nossas crianças. Que o teu nome seja exaltado. Que a tua bênção seja sobre todos. Que a tua bênção seja sobre todos. Eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus abençoe.